Dentro do IFPB nós temos pesquisa, ensino e extensão, e dentro da perspectiva da extensão nós temos um núcleo, se chama Núcleo Clima, né? Núcleo que eu coordeno atualmente, e aí dentro desse núcleo a gente trabalha 3 temáticas: a questão das energias renováveis, das mudanças climáticas e da água. E aí, por ser uma instituição de ensino, né, esse núcleo de extensão, ele escolheu trabalhar também na perspectiva da capacitação. Então, nós trabalhamos hoje com formação de alunos, de educadores multiplicadores, né? Trabalhamos com professores do município e do estado e trabalhamos também diretamente na educação ambiental das comunidades, mostrando a interligação desses 3 temas, né? E mostrando como cada um, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro do seu contexto, pode contribuir para que a gente, no final, tenha aí um meio ambiente mais equilibrado. Eu acho que o conhecimento ele nos empodera, né? Então, a partir do momento que você passa a conhecer essa tecnologia, eu acho que você passa a se apaixonar por ela, né? E essa paixão faz com que a gente divulgue essa tecnologia e a gente desmistifique alguns aspectos importantes, como, por exemplo, os custos. Então, se colocou essa ideia de que a energia solar é algo inalcançável. E aí da gente começar a pensar essa energia solar, Souza, por exemplo, né, que é um município de 60, 70 mil habitantes, nós hoje já temos 2 empresas que trabalham com esse tipo de coisa, né, com a instalação desses produtos. Então, já não é uma realidade tão distante. E como a gente falou em mudanças climáticas, energia e água, em termos de água, que é um trabalho que a gente faz constante, é a gente fazer aquele trabalho de operário em casa. Dentro do nosso trabalho, a gente acha que 2, 3, 5, 10 litros que a gente economiza não faz diferença. Mas aqui na região do semiárido faz. Porque se cada um fizer sua parte, eu posso economizar 10. Mas talvez uma grande indústria pode economizar 10 mil. E aí, cada um fazendo sua parte dentro do seu contexto, a gente consegue aí efetivamente melhorar as condições, né? As condições para nós, para quem é aqui do sertão, para quem mora no sertão e para quem ama essa caatinga. As pessoas precisam se dar conta de que elas precisam fazer uma conversão, quer dizer, mudar o seu estilo de vida. E ao mudar o estilo de vida, também assumir isso, não só no aspecto moral, individual, caseiro, fazer isso na dimensão local, na dimensão da casa, mas também fazer isso como cidadão, como cidadã. Isso significa lutar politicamente pelas mudanças. Então nós precisamos dessa mudança cultural nas pessoas, daí todo o trabalho de educação popular, todo o trabalho de mobilização, a importância dessas iniciativas aparentemente pequenas que fazemos, que comprovam que nós podemos fazer energia sem agredir tanto a natureza, etc., elas são fundamentais, porque isso habilita as pessoas a elas atuarem politicamente de uma maneira diferente e ajudar a exigir de quem tem responsabilidade pública de fazer as mudanças agora institucionais, as mudanças estruturais que o tempo de hoje exige, certo? E se nós não fizermos essas mudanças, infelizmente todas as pesquisas sérias que nós temos indicam que nós vamos só viver um agravamento das condições de vida no próprio planeta. Nós vamos ter mais gente que não podem viver nas suas regiões, nós vamos ter elevação das águas dos oceanos e isso vai expulsar muita gente que vive perto do mar. São cidades grandes. Imagine Nova York. Nova York vai ficar inviável para a vida. Então, isso dentro de uns 40 anos, se não houver mudanças. Então é um absurdo que eles tenham colocado na presidência da República uma pessoa que acha que não se tem nada que fazer. Pelo contrário, que se deve até favorecer o consumo de carvão. Então veja a loucura que é o embate político que nós temos que fazer. Nós temos a capacidade técnica, já sabemos o que devemos fazer e temos as condições técnicas para fazer. Falta vontade política e falta essa mudança cultural das próprias pessoas. A ação social, ela tem feito um trabalho já de convivência com o semiárido, construindo cisterna, né, de calçadão também, né, cisterna nas escolas, esbarramento, né, barragem subterrânea. Ou seja, a gente está nessa compreensão da convivência com o semiárido. E a gente tem percebido assim que
são grandes desafios para a gente superar toda essa temática, né? E a gente trabalha com o critério da inclusão, né? Para que esta inclusão aconteça, é necessário que a gente tenha posses. Primeiro, a posse da terra, né? A posse da água, ao crédito, acesso ao crédito, acesso à terra, à água. Mas também a gente precisa de ter acesso à energia. A energia, evidentemente, é cara, como nós temos hoje essa convencional. E, além disso, o estrago que essa energia faz para se chegar até aqui. Então, a gente está nessa lógica de criar movimentos, espaços de debate, né? Porque entendemos que isso tudo faz parte de um processo de formação do povo de Deus, né? Que passa, evidentemente, pelas associações de moradores, passa pela sociedade civil organizada. E nós, da ação social, enquanto, né, sociedade civil, a gente abre esse espaço para esses debates, né? Por isso estamos aqui hoje, nesse seminário, né, com esses parceiros, né, a Diocese, o CESA, né, o Fórum, né? Então, o que a gente quer com esse seminário? É que as pessoas que participam dele se empoderem, se empolguem para, né, fazer uma grande força, eu diria aqui, né, uma força-tarefa em resgate à questão do nosso meio ambiente, da ecologia, né, tendo presente essa discussão hoje tão atualizada, né, como as mudanças climáticas. Né, como a gente ouviu hoje pela manhã, a partir da Laudato Si, né, louvado seja Deus, do Papa Francisco. Então a gente vê que como nós, igreja, poderemos, né, estar favorecendo esse debate, reaproximando as pessoas, oxigenando a mente dessas pessoas, para que não caiamos naquela história brutal do econômico, né? Mas como fazer esse trabalho onde a gente vai contemplando esta ação socializante, né, do cuidado à casa comum, né, do cuidado com a terra, com a água, com o solo, né, com as sementes. Ou seja, a gente transformando essa discussão ainda preliminar, né, num esboço de reflexão onde chegue mais a outras pessoas. Eu diria que esse seminário, para nós, é ponto de partida, né? Evidentemente que a gente quer aproveitar dos espaços que temos, por exemplo, para essa questão da convivência, os tetos das nossas igrejas, casas paroquiais, capelas por essa diocese toda. Imagine se a gente reutilizar esses espaços já existentes em vista de estoque de água, estoque de energia, está entendendo? A gente vê que faremos então uma boa ação, aonde a gente tem como um desafio conscientizar as pessoas, conscientizar os padres, o clero, né, a igreja de um modo geral, para entender que esse processo, essa discussão, ela precisa ser assumida como diz lá o Papa Francisco, né, como um dever moral e cristão, né? Não podemos mais ficar brincando, né, de construir, né, sem utilizar todos os espaços possíveis para a gente não desperdiçar, né, o futuro. Isso me diz que implica o futuro, né? Se esse futuro a gente não começar a elaborá-lo, né, de maneira assim mais socializada, a gente pode dar com os burros na água. Então a gente sente que esse evento, este seminário, ele vem abrir perspectivas, tendo presente, primeiro, um redirecionamento da questão da vida, tendo presente a ética, a justiça social,
né, a terra, a água. Como o povo se apropriar dessa discussão como patrimônio dele. É nosso isso aqui. Não podemos abdicar disso aqui em função de uma empresa que vem de fora e se utiliza das nossas riquezas, dos nossos espaços e deixa por isso mesmo. Conscientizado que precisamos formar uma grande força, né? Um grupo pensante para repensar a estrutura do Estado, né? Veja aí, nós estamos na véspera das eleições. Não é possível que a gente deixe esses golpistas, esses contrários à democracia e contrários ao povo, essa direita pesadona, hoje ditando como é que quer, e um presidente na mão dessa elite, né, burguesa, para ser o porta-voz, né, o trator, né, para o desfrute disso depois, a gente vai deixar isso acontecer. Então, a gente vai olhando a partir disso, né? Então, a gente desmistificar a questão do econômico pelo econômico, mas buscar na discussão conscientizar o povo para que tenhamos sustentabilidade, né? A gente construir um processo onde as pessoas tenham estabilidade, segurança, sendo sujeito da história do fazer, né? Então, me parece que aqui está, que esse seminário me traz essas iluminações. A fala do Ivo Poleto, né, de todos os palestrantes ali, mostrou, né, as falas mostraram para nós que é possível. Um mundo novo, um mundo de inclusão é possível. A gente vai pautar isso, né, agora. E aqui a gente fica com a missão, né, de conscientizar os nossos colegas, padres, né, essas lideranças comunitárias, sabe, para a gente dar esta olhada na arrumação da casa, né? Cuidar disso me parece um dever cristão, um dever moral de todos nós. E a gente quer fazer isso, porque a gente tem pressa. Eu acho que a gente não tem mais tempo de estar em teses distantes, não. A gente tem pressa. Agora é hora de partir para a ação. E, se possível, né, a gente ir atropelando também, né? Se apossando dos espaços, né, aonde tem uma mineração que vai trazer prejuízo ao povo, a gente fazer logo um tipo de esforço para impedir, né, isso funcionar. Agora, eu vejo que o Estado é omisso. O Estado brasileiro é omisso. Você veja que a Paraíba está toda mapeada pela mineração. Tá? Na minha terra, Triunfo tá mapeada, sabe? Passando por tua Souza. Então, a gente diz, agora, o Estado é omisso por quê? Porque só basta pagar uma taxa, aí aquilo que seria para pesquisa torna-se produção a todo vapor. O Estado é omisso. O Ministério Público, olha, uma vez acionado, é muito lento. E isso quem paga, olha, são as pessoas, os pobres de modo especial. Então, como é que nós vamos fazer? Eu creio que a primeira coisa é mobilizar o máximo possível de pessoas. Mobilizar essas pessoas. Segundo, a gente dá essa formação pautada, como foi dito ali. A gente faz muita reunião e isso, de fato, é um processo formativo. Não podemos negar isso. Terceiro, buscar recursos, meios para viabilizar o acesso ainda para construir os instrumentos de captação da energia solar. Isso é desafio para nós. Mas quando a gente começa a se encantar, começa a encontrar o caminho das águas, né? E com esse grupo, né, aí, vigilante, né? Porque eu quero partir da tese de que nós precisamos nos tornar guardião daquilo que é nosso. Se a gente se desvincular disso, subentende que o outro é que está certo e nós é que estamos errados. Então, eu quero ser esse guardião. Na ação social, a gente zela
preza por isso, além de levar as pessoas a se empoderar das falas, dos meios, das técnicas, para viabilizar uma ação que venha favorecer a vida para todas as mulheres e para todos os homens. A Comissão Pastoral da Terra tem um trabalho diretamente ligado aos camponeses e às camponesas. Esse é o evento de hoje, que se trata da questão das mudanças climáticas e as injustiças ambientais. Os primeiros a serem atingidos são exatamente os camponeses e as camponesas, porque a mudança climática ela tem mudado essa constituição da relação das pessoas com a terra, com a natureza, e a escassez de água que é cada vez maior. No semiárido, os tempos chuvosos vêm diferenciando. Todo o aprendizado dos camponeses de muito tempo, do tempo da chuva, do tempo da estiagem, eles estão sendo perdidos com a mudança climática, que é provocada pela ação humana, né? Assim como os outros debatedores que estão aqui já colocaram, nós aceleramos o processo de aquecimento da Terra e com isso perdemos a nossa biodiversidade, perdemos o nosso contato. Esse evento de hoje tem uma extrema importância porque está falando para nós, para a comunidade pesquisadora, mas também para as pastorais. Assim como a Pastoral da Terra, outras pastorais estão aqui, outros padres e vigários de paróquias que estão próximas das pessoas, falando desse ser pastoral junto ao povo numa hora de mudança do próprio planeta. E aí a discussão traz a base a Laudato Si, que a encíclica onde o Papa discute com a gente outro modo de ser no mundo, em comunhão e no cuidado com a terra, aquilo que Deus preparou para nós nesse planeta. Nós realizamos aqui em Patos, neste dia 6 de fevereiro de 2018, um evento chamado Seminário sobre Mudanças Climáticas e Justiça Social. Uma temática muito atual, muito importante para os nossos dias. Estamos diante de grandes desafios, também com a luz que nos traz o Santo Padre, o Papa Francisco, com a sua encíclica Laudato Si. Estamos refletindo sobre o nosso modo de agir diante da criação, diante da natureza criada por Deus, colocada a serviço da vida humana. A criação é a nossa casa comum. Precisamos nos preocupar com ela, porque dela depende o nosso bem viver, a qualidade da nossa vida humana. E neste seminário também foram refletidas questões como energias renováveis, os impactos ambientais que esta política da instalação dos parques eólicos e outras atividades nesse sentido causam para a nossa vida, para o meio ambiente. Portanto, este seminário também nos trouxe a possibilidade de elaborar, de organizar alguns encaminhamentos, que nós esperamos que sejam encaminhamentos práticos para a vida da nossa diocese. E não só para a diocese, porque este seminário também foi organizado com a parceria da Ação Social Diocesana de Patos e outros segmentos, outros movimentos sociais, como Caritas, como o CPT, como o comitê, né, que nós temos aqui já organizado na Paraíba. Queremos acolher essas propostas, queremos assumir os encaminhamentos aqui feitos para que esta temática seja sempre mais colocada, focalizada em nossa vida. Não somente por uma questão econômica, mas também por uma questão de sustentabilidade do meio ambiente, da nossa casa comum, da criação, que é um dom de Deus para a nossa vida. Portanto, ficamos muito gratos por este seminário realizado aqui em Patos e esperamos bons frutos para a nossa vida, para as nossas comunidades e famílias.